Do sofrimento com uma pessoa da família que tinha alergia a alimentos, medicamentos e outros produtos, é que começa essa história empreendedora que nós vamos falar agora. Olha, são duas irmãs que hoje são proprietárias de uma rede que atualmente conta com uma marca que oferece cerca de 280 itens, a maioria de fabricação própria, mas também em parceria com outras empresas. Conta com 10 lojas, sendo 3 próprias e 7 franquias, que estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Paraná, Tocantins, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Espírito Santo. E são elas que são as nossas convidadas deste primeiro bloco do programa, a Sara e a Julinha Lazzaretti. Meninas, sejam bem-vindas. E eu já vou começar não falando de hoje, mas a gente vai lembrar um pouquinho dessa história lá quando começou da questão da alergia. Quem vai me contar o início dessa história? Eu posso contar. Pois não, Sara, vamos lá. Então, na época, a minha filha era pequena, bem pequena, Marina, e ela tinha várias alergias, muitas alergias, a alimento mesmo, a corante, alguns tipos de roupa, e ela tinha asma e a dermatite atópica, e a gente vivia com ela em hospital, no pronto-socorro, aquela coisa toda, né? E um dia, conversando com a Julinha, em família, almoço de domingo, eu comentei que a gente já estava, nossa, eu estava exausta, né, de levar em pronto-socorro, hospital, tudo mais, eu ainda dava plantão noturno, eu sou enfermeira como formação, né, e aí conversando isso com a Julinha, expondo isso, ela falou que ela na época, eu só vou dar uma adiantada, a Julinha fez biologia, lógico, fazendo uma pós-graduação em imunologia, e ela também tinha contato com os médicos, e aí o que aconteceu é que, olha, eu falei da minha necessidade, ela falou, eles também adorariam indicar os lugares onde os pacientes pudessem comprar os produtos, e não tem. E aí surgiu a ideia, falando, nossa, não tem, né? Eles querem, eu tenho certeza que eu e outras mães também adoraríamos, né, ter. E aí surgiu a ideia e nós começamos. Julinha, 93, você lá estudando, tendo contato, e naquele momento da pós, como foi para você ainda? Você terminou a pós para abrir o negócio? Como foi essa questão de formatar e pensar nesse negócio? Conta para mim. Foi complicado, porque a pós-graduação eu tinha uma exigência integral, né, que era no ICB da USP, mas assim, era um integral, mas eu conseguia dar umas fugidas. Então, a gente foi formatando, a Sarita entre um plantão e outro, e eu entre os espaços da pós-graduação. Ah, tá. No início, ninguém deixou sua profissão de lado, continuou paralelo. Tá. Aí, mas depois de um ano, né, eu tive que fazer uma escolha. Eu já tinha feito todos os créditos, meu trabalho já estava pronto, eu precisava só apresentar e eu tinha que fazer essa escolha, porque a loja estava crescendo, né, uma coisa que espantou a gente, porque foi muito rápido. E não, foi um sucesso a abertura, né? Porque ninguém não existia no Brasil. Eu não conseguia fazer a minha apresentação, né, da tese, então eu optei por encerrar. Cheguei a publicar um artigo ainda dos dados que eu já tinha, mas não defendi a tese, não. Certo, mas naquele momento em que vocês abriram a primeira loja, para quem está em casa entender, Julinha, você foi responsável pela formulação dos produtos ou inicialmente vocês trouxeram produtos importados? Como foi esse caminhar? A primeira coisa que a gente fez foi eu pude ir para os Estados Unidos e fiz uma pesquisa lá bem grande do que já existia lá. Enchi 2 malas, Mirna, e trouxe para o Brasil. E foi o nosso primeiro estoque, praticamente. Aí depois a gente, com o tempo, né, foi vendo os caminhos para desenvolver aqui. A Sara já tinha tido uma confecção, então a parte das capas de colchão e travesseiro, ela conseguiu alguns contatos e algumas formas de desenvolver aqui. E eu fui para o lado dos cosméticos,
que eu já, com a minha conhecimento em biologia, depois fiz uma especialização em cosmetologia. Mas o começo foi realmente importando, aí de verdade, tá? Não na mala. A gente pensa o quê? Nesse primeiro momento, olha, vamos levar produtos, né, bons, mas a gente precisa ter essa visão. Vocês, desde o começo, Sara, já tinham essa visão que o primeiro passo era trazer produtos importados e depois criar a marca própria, ou não? Foi no decorrer do negócio que vocês foram ajustando o modelo de negócio? A princípio, nós tínhamos que obrigatoriamente importar, porque não tinha nada aqui. Não tinham as capas, não tinham muitos dos cosméticos hipoalergênicos. Inicialmente foi isso que a ideia foi essa, o modelo foi esse, mas assim que chegou, logo em seguida a gente já começou a procurar formas de fazer aqui os produtos, porque eles sairiam com um preço muito mais competitivo do que fazer toda a importação dos Estados Unidos. E foi assim que nós caminhamos, assim que nós tivemos já os produtos para vender, nós já começamos a procurar desenvolver aqui no Brasil as nossas linhas. Quanto tempo durou esse processo de, digamos que, transição da empresa? Acho que foi bem rápido, né, Julinha? Não foi? Nós 3 anos. Acho que fizemos umas 3 importações iniciais e depois já procurando a gente aqui montar nossas coisas também. Mas acho que levou uns 2 anos, 3 anos. Não, acho que não foi tanto, não. Algumas coisas a gente já foi começando com 1 ano e pouco, 2 anos, no máximo 1 ano e pouco, né? E algumas coisas importando. E depois, acho que com 3 já não importava mais nada. A gente já fazia tudo aqui. Certo. Nesse momento em que vocês se firmam com uma marca, com fórmulas e tudo mais, em que período que vocês disseram é hora de dar o próximo passo, abrindo ou mais uma loja ou expandindo o negócio para a franquia? Eu vou dizer que foi uma história até engraçada, porque assim que a gente abriu, no primeiro ano, choveu o pedido de franquia. Era 93, ainda não existia muito formatado a franquia no Brasil. Choveu, e nós duas, né, falamos, a gente não consegue fazer franquia, mas a gente consegue, vamos licenciar. Aí foi um arriscar muito grande, né? Então, o que foi o licenciar? Também, né, Julia? Porque foi um sucesso, tivemos muitos licenciados. Sim, mas a história do licenciamento é muito interessante porque a gente não tinha os produtos aqui no Brasil, né? Então, a gente vendia, olha, tá bom, você paga uma taxa para ser licenciada e dali 40 dias você recebe o produto. Aí, o que a gente fazia? Porque a gente não tinha o dinheiro. Nos 40 dias, a gente corria para arrumar os produtos para ela. Então, foi assim que a gente começou e foi o grande passo inicial, que a gente teve essa coragem de arriscar e que deu certo. Mas tudo isso foi de forma intuitiva? Vocês procuraram alguma consultoria de negócios? O que foi feito naquela época para pensar em todos esses mecanismos? Olha, eu acho que foi mais intuitivo mesmo. Foi bem intuitivo. Nós fomos indo e as coisas iam acontecendo bem rápido, por sinal, e aí nós íamos desenvolvendo o que tinha que desenvolver, fazendo o que tinha que fazer. Mais para frente, depois a gente... mas bem mais para frente, né, Julinha? Aí a gente foi ver consultoria para tudo. Mas no começo a gente ia fazendo de acordo com o que a gente achava que tinha que ser feito. Sim. Não teve plano de negócio nenhum, Mirna. Contrariando o que dizem os especialistas, né? Mas tinha muita vontade, tinha muita garra, a gente estava super entusiasmada e assim, o feedback das pessoas era importante, era interessante, era uma coisa que não existia no Brasil. Então, Julinha, teve até gente famosa que foi pedir franquia, a gente não tinha nada, nem a licença. Foi Sebastião Salgado? Não lembro. Não, não me lembro. Foi alguém lá uma vez. Não, ele foi lá para comprar produto para ele, né? Não foi Sebastião Salgado, foi outro. E aí, esses pedidos,
essa ideia inicial de licenciar, quando então finalmente vocês formatam um modelo de franquia e dizem, essa é a hora e esse é o modelo de expansão? Demorou um pouco, Mirna, porque a gente, o que ajudou um pouco também, a gente quando foi para o Sebrae, que tem um curso que chama Empretec, e lá a gente conseguiu ter uma base. Aí que a gente foi entender o que era um plano de negócio, o que eram metas. Isso a empresa já tinha uns 6, 7 anos. É bastante. E aí que a gente viu que o licenciamento era essa opção, não era franquia mesmo. E aí a gente percebeu também que o nosso nome na fachada de qualquer pessoa, sem a gente conseguir controlar, também não era bom. Aí a gente deu um passo atrás e simplesmente pedimos para tirarem o nome e eles seriam nossos revendedores, que alguns estão conosco até hoje, inclusive. Sim. Aí, depois de um tempo, com uma consultoria especializada, a gente foi para o mercado de franquia. Tá certo, então. E hoje, a gente está falando de 2022, expansão. Tivemos o período da pandemia, claro que a pandemia não acabou, mas a gente teve aquele ápice da pandemia. Essa questão das pessoas se cuidarem em casa acabou ajudando. De que forma, então, nesse caminhar dos negócios, a internet também apareceu como, né, uma grande vitrine? O que dá para a gente pensar desses últimos anos até vocês chegarem em 2022? Assim que começou a pandemia, né? Não sei se você sabe, eu e a Sara, a gente faz uma gestão intercalada. Então, eu fico 1 ano e meio, 2, depois ela fica 1 ano e meio, 2. Então, no primeiro momento da pandemia, era eu que estava. Então, foi um susto muito grande, mas o que a gente conseguiu nesse momento foi, graças ao e-commerce, né? O e-commerce conseguiu suprir as lojas fechadas. E foi também quando começou a crescer o marketplace. Então, a gente deu a oportunidade para os franqueados de entrarem no marketplace. Antes, eles não podiam. E aí, eles também tiveram um resultado muito surpreendente com isso. Fora isso, nossa empresa é uma empresa de produtos para a saúde. Então, foi até favorável nesse momento para a gente. A gente conseguiu se manter, a gente tinha álcool em gel, a gente fez máscaras. Então, a gente foi rápido para conseguir se manter, né? Embora tivesse bem difícil no momento. Mas o que a gente tirou disso é que tem que ter rapidez, tem que ter criatividade, né? E planejamento também. Certo. Agora me conta, Sara, esse detalhe, que é uma curiosidade do modo de gestão de vocês. Eu nunca entrevistei aqui no Ser Empreendedor sócios que dividem a gestão dessa forma. 1 ano e meio fica você, 1 ano e meio fico eu. Como funciona isso, Sara? Olha, para todo mundo que a gente fala esse tipo de gestão, as pessoas falam, gente, um dia eu vou chegar nisso, eu também quero, é bem interessante. É lógico que durante o ano que a gente está fora, a gente vai nas reuniões de resultados, tem reunião com gestores. Não é um ano sabático, não, então. É um sabático também não tanto assim, né? Não 100%, vamos dizer 80%. Mas o que é legal, porque como você vai ter que voltar na outra gestão, você tem que estar com conhecimento do que está acontecendo para você dar continuidade. Mas eu sei dizer que é muito bom, viu? Porque dá para fazer outras coisas nesse período. E também, quem está lá dentro, nós somos sócias igualitárias, mas somos irmãs, como você sabe, né? Então, assim, a pessoa que está lá dentro, sozinha na gestão, ela coloca a forma dela, logicamente que existe um parâmetro, um padrão, que a gente já sabe qual é, mas que cada uma, neste período, tem a liberdade para trabalhar da forma mais pessoal, vamos dizer assim. E é muito legal, é muito bom. Inclusive, você que está em casa, gente, olha, para provar, olha, a Julinha está falando direto da empresa, a gente vê ao fundo os produtos, e a Sara está falando de um outro ambiente, porque nesse momento
ela que está ali de stand-by. Então, meninas, olha, 2022, eu falei das 10 unidades. O que pensar daqui para frente? Julinha? A gente tem planos de crescer em franquia, né? Principalmente começando aqui pela região sul e sudeste. A gente percebe, a gente tem revendas, né? Vai ser sempre multicanais. Não dá mais para você ser só franquia, ou só revenda, ou só e-commerce. Não existe mais isso. Então, a gente agora, o momento é crescer com franquia, principalmente no sul e sudeste e nas capitais do Brasil todo. Isso facilitou muito, né? A internet facilitou muito, porque antes a gente só conseguia crescer muito perto, só quando estava perto. Agora, com a internet, fazer treinamento à distância, tudo ficou muito fácil. Então, a gente consegue ir para as grandes capitais também, além do sul e sudeste, que é o mais pertinho da gente. A gente pretende, para o ano que vem, abrir mais 7 franquias. Tá certo, então. Então, já fica o convite para que vocês venham aqui no próximo ano contar para nós sobre essa expansão, o que mudou, o que melhorou e tudo mais. Tá bom, meninas? Combinado. Tá certo, então tchau, muito obrigada. Obrigada, Mirna. Obrigada a você, Mirna. E antes de nós irmos para o intervalo, você vai ficar com as dicas de livros sobre empreendedorismo e também de um filme, uma produção cinematográfica. E na sequência, tem mais Ser Empreendedor. Comece pelo porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Este livro é sobre um padrão que surge naturalmente, uma forma de pensar, agir e se comunicar que dá a algumas pessoas a capacidade de inspirar aqueles que a cercam. Embora esses líderes natos possam ter vindo ao mundo com uma predisposição para inspirar, essa aptidão não está reservada apenas a eles. Todos podemos aprender esse padrão. Com um pouco de disciplina, qualquer líder ou organização é capaz de inspirar tanto dentro quanto fora de sua instituição, ajudando a promover suas ideias e sua visão. De acordo com o autor, o objetivo da obra não é simplesmente tentar corrigir o que não está funcionando, é um guia para enfatizar e ampliar aquilo que funciona. As histórias são de indivíduos e organizações que naturalmente personificam esse padrão, são os que começam pelo porquê. O poder da ação. Acorde com os objetivos de quem quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho e não gostar daqueles quilos a mais, de observar o seu momento profissional somente com frustração, de se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você acha que essas são situações normais, pense de novo. Só porque isso acontece com várias pessoas, não quer dizer que a vida deva ser assim. Só porque algo se torna comum, não significa que seja normal. Neste livro, Paulo Vieira faz um convite para a quebra do ciclo vicioso e para o início de um caminho de realização. Para isso, ele apresenta o método responsável por impactar 250 mil pessoas ao longo de sua carreira e que pode ser a chave para o que você tanto procura. E o filme De Porta em Porta é comovente e baseado em uma história real. O filme de 2002 conta a trajetória de Bill Porter, um homem que sofre de paralisia cerebral e luta por um emprego como vendedor de porta em porta. Apesar das limitações, sua garra e o apoio da mãe fazem com que ele consiga a posição, porém não chega a atingir as metas durante os primeiros dias de venda. Persistente, Porter pede mais uma oportunidade para mostrar a sua capacidade e, por fim, vende os primeiros livros para um alcoólatra, apresentando seus produtos como itens que podem ajudar a cliente. Ele aplica essa técnica e se torna bem-sucedido por tratar os clientes como amigos e focar não no produto, mas nas necessidades deles para potencializar os seus resultados. Além do método promissor De Porta em Porta, ressalta o valor de se desafiar para romper com limites impostos pela sociedade ou baixa autoestima e a disciplina necessária para atingir os resultados duradouros.
Neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente traz mais uma história inspiradora. Desta vez, quem conversa com o nosso programa é a Tati Marques, empresária. Você já percebeu que a gente está num ambiente aqui que tem muitos óculos? É isso mesmo. Ela é uma empreendedora neste segmento, mas tem como formação a advocacia. Tati, seja bem-vinda. Como foi essa questão de ser advogado e de repente ser empresária no ramo óptico? Necessidade, né? A gente passa por essa situação e eu me vi ali precisando e acabei indo para um lado totalmente diferente daquilo que a gente espera, sonha, quer realizar, e nesse meio tempo eu precisei da utilização do óculos e me vi numa situação bem complicada que eu tive que estar usando, que eu tinha um pouco de grau, né, um pouco elevado, e acabei me apaixonando pela área de optometria. Ah, então vamos lá, olha, ela precisou usar óculos, naquela ocasião, o que aconteceu exatamente? Explica para os nossos telespectadores, que aí, na sequência, você foi estudar sobre o que estava acontecendo com você. Exatamente, eu com 22 anos fazendo faculdade, né, naquele momento eu sempre sentava na frente, lá na faculdade, e em um certo momento a galera me chamou para ir pro fundo e eu senti uma dificuldade de enxergar. Então eu fui, passei no meu optometrista, né, no oftalmologista, e vi que eu tinha grau. Só que eu não tinha noção do que eu tinha, né, e fui procurar uma ótica. Chegando lá, eu escolhi as armações que estava dentro do meu bolso, né, e naquele exato momento eu não obtive informação sobre o que eu tinha, sobre lente e tal. Eu, 22 anos, muito nova, não tinha entendimento, só queria enxergar, né? Porque até mesmo estava fazendo faculdade e a gente foca pra caramba, né? Então, acabei adquirindo óculos. Só que isso acabou mexendo comigo, né? Ai, o que eu tenho? O que eu não tenho? Fiquei interessada e eu sou muito curiosa. E eu comecei a pesquisar. E foi aí que eu descobri que eu tinha astigmatismo, que era distorção e sensibilidade à luz. Me apaixonei e falei, eu preciso me formar em técnica ótica. Mas aí você deixou o direito ou você seguiu? Conta pra gente. Não, eu continuei no direito, né? E falei, eu quero me aprofundar sobre isso. Até mesmo direito é 5 anos, né? E técnico óptico eu me formei em 2 anos. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, eu preciso me aprofundar, eu preciso saber o que realmente eu tenho. E foi aí que eu descobri que eu tinha um astigmatismo, né? Que é a distorção e sensibilidade à luz. E fiquei com aquilo na cabeça e comecei a aprofundar e eu falei, nossa, mãe, eu preciso me formar em técnica óptica, eu preciso saber o que realmente é. Porque que acontece? Gente, visão é tudo. Se você não enxergar, como que você vai fazer as coisas? Como que você vai ver o mundo? Como que você vai viver? Então eu fiquei muito interessada com aquilo. E foi aí que eu me formei em 2 anos em técnica óptica. Você já tinha terminado a faculdade de Direito ou não? Já. Tá. Formada então, técnica óptica. Mas quando você pensou, poxa, eu posso transformar esse meu conhecimento em um negócio? As dificuldades das pessoas, naquele momento, quando eu fui adquirir meu óculos, eu não tive a informação correta, sabe? De estar te passando o que realmente você tem, o que seria bom, a necessidade mesmo de você saber resolver o problema do mundo, sabe? Então foi aí que veio a ideia. Preciso abrir uma ótica, eu preciso ajudar as pessoas. Eu preciso mostrar para elas que realmente tem como facilitar, né? Facilitar esse acesso ao óculos. Não é só modelo bonito, é enxergar mesmo, é fazer um tratamento, né? Não tem como a gente afirmar, né? Olha, eu vou diminuir seu grau, vai ser excelente. Não, é ajudar pelo menos no problema que você tem. Hoje a maioria das pessoas, tem pessoas que não sabem o que é astigmatismo, miopia, hipermetropia, né? Tem gente que precisa usar lente de prisma, que tem um desvio, né, na imagem. As pessoas não têm noção disso. Então eu me aprofundei para ajudar as pessoas. Elas são muito carentes de informação. Sim. Assim como eu obtive essa carência, né? Não me passaram. Graças a Deus eu sou muito curiosa, eu comecei a pesquisar, então eu quero ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que forma, né? Não é um simples diploma. Né? Mas por que, por exemplo, você poderia ajudar, vamos supor, trabalhando em uma ótica, trabalhando em outro lugar, mas você falou, não, eu quero ter um negócio, eu quero ser uma empresária e eu quero formatar o meu negócio do meu jeito. Quando que foi que isso
foi despertando e você foi planejando para você ter um espaço como esse hoje? Bom, realmente essa dificuldade que eu tive, né? Que até mesmo eu era CLT, né? E com essa minha dificuldade que foi formando isso, entendeu? Que foi criando essa vontade no aprendizado, você saber tudo um pouco, até mesmo eu conheci vários óticas, né? Para saber como que é cada um. Sim. Entendeu? E eu senti muito essa necessidade das pessoas explicar o que realmente a outra tem. Ler uma receita, ler uma receita. Mas e daí? O que você fez nesse planejamento? Você tinha algum dinheiro sobrando para abrir seu negócio? Você recorreu a empréstimo? Ou você... Conta para mim essa formatação. Você estudou, foi em algum Sebrae? Ou você procurou uma consultoria? Ou você falou, não, vou abrir e seja o que Deus quiser? Bom, eu sou vendedora desde meus 14 anos, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E com a dificuldade, eu vim de uma família muito humilde, bem humilde mesmo, passei muita necessidade e muita vontade de ter as coisas, e eu sabia que a minha mãe não tinha não conseguiria me ajudar naquele momento. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu cuidei da minha família, né? Eu sustentava a minha família, eu que ajudava minhas irmãs. Então eu comecei a trabalhar. E eu era muito boa na CLT. Nossa, o meu ex-patrão, sempre quando eu larguei o emprego, me chamou novamente para trabalhar. E tipo assim, eu sou vendedora desde meus 14 anos. Eu amo vender, eu amo explicar. Então veio muito disso de mim. E o que acontece? Em questão do dinheiro, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E para mim abrir a ótica, gente, eu vendi o meu carro que eu tinha e umas economias. Na época eu era casada, né? Então a gente pegou a economia do meu esposo, né? Do meu antigo esposo, meu ex-marido. A gente pegou um pouco da economia dele, um pouco do discernimento dele, porque ele também era CLT, né? Vocês abriram um negócio junto naquele momento? Abrimos junto. Que até então, né, eu era gerente de um salão de beleza e ele, amor, eu preciso arrumar um emprego bom e tal, e eu arrumei para ele numa ótica, entendeu? Então, com o ensinamento dele, com a capacidade que ele tinha, né, a gente uniu as forças, pegou um pouquinho do dinheiro que ele tinha, um pouquinho da nossa economia, vendemos nosso carro e abri uma loja. Certo. E aí, quais foram os desafios naquele primeiro momento? Muito, gente. Nossa, é complicado. É complicado, porque é igual as pessoas falam, um ano para você se manter em pé. Eu acho que é depois do 7º ano. A gente tá quase, né? Falta 2 aninhos aí, a gente tá com 5 anos aqui de Rapina. Mas eu falo, é complicado. E tipo assim, são muitos desafios, porque igual eu falo, em um ano de loja a gente tinha 3. A gente abriu uma em Paulínia e uma em São Paulo, em um ano de loja. Quem vê fala, uau, um ano de loja, 3 lojas. Não é bem assim, não é bem assim. Porque o que eu falo, não é quantidade e sim qualidade. Prosperar é isso, não é você ter quantidade. Em si, a gente tem muita dificuldade de funcionário, as coisas do dia a dia, se encaixar, até mesmo as pessoas. Não é fácil, não é fácil. Sim. Mas você tem que persistir, né? Persistir. Um ano de empreendedorismo, 3 lojas. 3 lojas. Na sequência, o que aconteceu? Bom, graças a Deus, né? Graças a Deus que antes de ter acontecido o negócio da pandemia, né? Vindo a pandemia, a de São Paulo, a gente fez franquia, então a gente franqueou a nossa marca. Sim. Graças a Deus, a gente conseguiu franquear a nossa marca. Porém, a de São Paulo eles fecharam na pandemia, porque eles não estavam conseguindo, né? Então eles fecharam e devolveram pra gente. Okay. A de Paulínia, a gente fechou porque não vendia muito bem, a cidade não correspondeu. Não correspondeu. Tá. Não correspondeu, então a gente acabou fechando por causa disso. Ou seja, no meio do caminho, vocês tiveram que reformatar o negócio. Exatamente. Como foi esse processo, então, de reformatar e pensar no negócio por outra trilha, digamos assim? Exatamente. E assim, ótica tem muita gente,
né? Eu acredito que o sol brilha para todo mundo, só que você tem que ter um diferencial para você seguir e ir para frente, porque chega um momento que é bem complicado, não é fácil, não é fácil. É igual a gente, passamos por 3 lojas, né? Graças a Deus a matriz está aqui, graças a Deus, né? Eu agradeço muito a Deus, mas não é fácil. A gente passou por essa situação, é complicado, né? Porque, e na pandemia, como foi para vocês? Nossa, para muita gente disseram que foi muito bom, né? Para mim foi horrível, foi horrível. Porque por a gente ser do lado da saúde, a gente pôde ficar aberto, entendeu? Mas não tinha cliente para isso. Não tinha cliente para isso. Você até teve custo com o pessoal, com manter luz e tudo mais, mas não tinha a demanda. Não tinha a demanda, não tinha. O faturamento caiu 80%. Sim. Foi bem complicado. Nesse período, como você se manteve? Venda online. Tinha dia que era 9 horas da noite, eu fazendo agendamento com o cliente, vindo abrir as portas 9 horas da noite. Era dessa forma. Sim. Usando economias que tínhamos, né? Foi bem complicado. A gente ainda está com a questão da Covid-19, que hoje é uma realidade para todos. No entanto, hoje de uma forma bem mais tranquila, o comércio está abrindo, as coisas estão funcionando. Você já disse que nós estamos na Matriz, que hoje é a única loja. Exatamente. Né? Mas qual é, então, digamos que assim, que você prevê em 2023? Quais são os seus planos? Bom, hoje eu sou muito grata, né? A Rapina, ela passou por um novo visual, que era meu sonho, gente, era meu sonho deixar ela minha cara. Ela era bonita, mas eu queria deixar minha carinha mesmo, sabe? Com lustre, bem requintado, porque os nossos clientes merecem isso, merecem. Ter valor acessível, ter comodidade e estar num lugar bacana. Então eu realizei esse sonho. Agora para 2023 a gente tá aí, a gente quer fazer mais uma Rapina. Vai acontecer. Loja própria? Loja ou franquia? própria. Não, franquia jamais. Não quero mais franquia. Não quer? Não quero. O que você então tirou como lição de ter franqueado o seu negócio? Bom, franquia, gente, é muito bom, né? Bom a partir do momento quando você tem estrutura, quando você está certo daquilo, quando você já está uma base formada, tá certo aquilo. Eu tinha um ano, que lição que eu tinha, o que eu aprendi, você tá entendendo? Então por isso que eu falo, não é quantidade, sim qualidade. Então né? Você, na verdade, deu um passo atrás. Exatamente. Para se fortalecer e lá na frente você vai ver se volta ou não. Nesse momento não. Não, eu quero minha mesmo, sem franquear, porque dá muita dor de cabeça, né? Então é como eu falei, você tem que estar estável, né? Como que tem um ano de empresa, como que eu vou franquear minha empresa em um ano? Sim. Entendeu? Sim. E é complicado. Então, tipo assim, para mim foi uma lição muito gigantesca. Na verdade, eu não queria, né? Eu não queria. Como a gente é casado, a gente tem um sócio, ex-marido, então a gente também tem que, né, os dois tem que dar certo. É uma junção, né? Sim. Então, meu lado eu não queria, a gente conversou, não queria, mas ele queria, entendeu? E foi bom até, que ele até aprendeu também, entendeu? E ele falou, nossa, você tinha razão, não vale a pena, é uma coisa que hoje eu não faço, entendeu? Então eu tirei essa base. Eu acho que a Rapina tem que estar bem conhecida no mercado, mostrar o que realmente a gente veio fazer aqui, entendeu? Para depois pensar nisso. Sim. Para depois pensar nisso. Tá? E como você se sente sendo uma empresária com um negócio genuíno aqui de Campinas, né, que é uma cidade hoje de mais de 1.200.000 habitantes, dessas perspectivas de momentos em que a empreendedora pensa em crescer, mas tem que ter essa maturidade que você falou que vem adquirindo para atender a todos e, claro, ter lucro, porque todo negócio visa lucro. Exatamente, exatamente. Bom, eu repito e falo, não é fácil, mas quando você, é o que eu falo, ser empreendedor é você vir da alma. Não é só simplesmente você pegar e falar assim, hoje eu vou ser empreendedor. Não, porque são muitos mais momentos difíceis do que momentos bons. Os momentos bons, ele vai vir. Quando você acertar. Quando você acertar, ele vai seguir tranquilamente porque você acertou, entendeu? Até isso acontecer, você tem que estar intacto.
Hoje tem muita gente que, tipo, não segue em frente, porque é como aquele desenho, né? Você cavuca, você tá perto do ouro, você parou, você desistiu. Então, no empreendedorismo não pode acontecer isso, entendeu? Você caiu, você levantou, você caiu, você levantou, você bombeou, caiu, levanta. Entendeu? Então, é isso. E eu agradeço muito a Deus, assim, porque, caiu, vamos levantar, a gente é jovem, a gente tem saúde. A partir do momento que você tem saúde, o resto é resto. Sim. Pede a Deus sempre saúde, 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 saúde. E Deus, me dê o discernimento de eu saber o que fazer, me mostra o que é certo. Sim. Então, cada dia é isso. Eu levanto cedo, a primeira coisa que eu faço antes de colocar meu pé no chão é, Senhor, ilumine minha empresa e me dê discernimento para chegar lá e caminhar, aprender tudo certo. Hoje você administra sozinho o seu negócio ou não? Hoje eu administro sozinha. Tem quantos colaboradores? Estou com 6. 6 colaboradores. Incluindo as atendentes, mas você tem um optometrista. Com o optometrista são 7, né? Sim. Entendi. Então, Tati, eu queria que você deixasse, você já deu aqui uma lição desse cair e levantar, né? Que muitas vezes a gente ouve nos testemunhos de muitos dos empreendedores que passam pelo nosso programa. E eu gostaria que você deixasse um recado para quem está em casa, já está pensando em empreender, mas tem esse medo e pensa assim, será que eu vou ter a coragem da Tati, por exemplo? O que você diria para essas pessoas? Bom, use o que você tem, comece com o que você tem para que você seja melhor lá na frente, seja 1% melhor a cada dia na sua vida. É isso que eu deixo, esse recado, porque é com isso que me levantou muito, passei por várias situações e foi isso que me ajudou, com esse pensamento. É esse recado que eu deixo. Obrigada, Tati. Com essa história inspiradora, a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode acessar youtube.com/TV Câmara Campinas, lá na playlist do Ser Empreendedor, e encontrar tantas outras histórias como esta. Você também pode nos acompanhar no 11.3 da TV aberta, no canal 4 da NET e no canal 9 da Vivo Fibra. Até um próximo programa.